Boa noite a todos. Quero agradecer o amável convite da Rami Vale dos Sinos, pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para nós conversarmos um pouquinho sobre o pensamento e saúde. Numa mensagem no livro Instruções Psicofônicas, através do Chico Xavier, Lourenço Prado fala que o pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. O pensamento, ele é o veículo de comunicação, seja através da palavra escrita, palavra falada, o pensamento que nós emitimos no silêncio do nosso mundo interno, é através do pensamento que nós nos comunicamos com todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Até aquele pensamento que nós emitimos, que até parece sem importância, ele vai ter uma sintonia, alguma resposta. Vai estar temos uma comunicação inconsciente. E toda vez que nós emitimos um pensamento, nós estaremos nos comunicando com o mundo espiritual, mesmo que nós não percebemos isso. Sempre vai ter alguém para responder ao nosso chamado. Assim como um cientista que está no seu laboratório procurando identificar a cura de uma doença, ali está também os cientistas do mundo espiritual, respondendo aquele apelo dele, ajudando, intuindo aquele que consiga atender o seu objetivo. Nós também, quando nós emitimos um pensamento no nosso dia a dia, esse pensamento ele vai ter uma resposta do mundo espiritual, uma lei de afinidade e sintonia. Atraímos pensamentos da mesma natureza e nos comunicamos numa retroalimentação. Nós alimentamos o mundo espiritual através da matéria mental que nós emitimos e somos por isso alimentados. Um processo constante de intercâmbio, até porque não se pode parar de pensar. Então, toda vez que nós pensamos, nós emitimos uma força, uma onda mental, carregada de informações, de elementos, que representam a nossa individualidade, a nossa subjetividade. E essa comunicação, esse intercâmbio espiritual, essa produção mental que nós realizamos constantemente, está bombardeando as nossas células do corpo físico. Emmanuel, numa mensagem, ele vai dizer que quase a totalidade das doenças que nós temos na face da Terra foram constituídos pelos nossos pensamentos. E ele diz o seguinte: eu não me refiro às doenças de origem kármicas, doenças que surgiram nesta presente encarnação, porque nós temos um corpo vibracional, nós somos um ser vibracional, e que os nossos pensamentos estão constantemente produzindo descargas eletromagnéticas através do nosso perispírito sobre as nossas células do corpo humano. Porque existe uma intimidade entre as células do corpo e do perispírito, a ponto de nós não sabermos onde começa uma e termina a outra. Tudo que é mental, tudo que nós produzimos vai repercutir no nosso mundo interno. Tudo que nós pensamos e sentimos tem um contraponto fisiológico. Fome, raiva, amor, compaixão, é uma resposta imediata a nível neuroquímico e a nível fisiológico. É por isso que quando a pessoa tem algum medo, ela pode ter uma dor de barriga, está ansiosa, tem taquicardia, né? Há uma preocupação, a pressão arterial aumenta. Então, tudo que é emoção, tudo que é pensamento vai ter um vínculo com o nosso sistema fisiológico, uma resposta fisiológica. E aí você vai tentar entender um pouquinho hoje aqui. Tá bom, pessoal? Então, André Luiz, ele vai dizer que quando nós estamos encarnados, nós podemos comparar o corpo físico, né, como sendo um dínamo, onde nós
transubstanciamos os trabalhos psicofísicos em forças mentomagnéticas. E com alguma analogia, ele vai dizer que o cérebro tem um papel de gerador, porque é através do cérebro que o espírito vai expressar seu pensamento. Então, esse gerador, que é o encéfalo, o cérebro, ele tem um papel de excitação, de indução, de condução, captação, emissão e assimilação de energia mental. Aquilo que nós comentávamos no início, né? Na troca das informações mentais, no nosso intercâmbio, nossa comunicação, nós estamos induzindo, conduzindo, captando, emitindo, assimilando constantemente essas forças mentomagnéticas. Tá? Então, simplificando, ele vai dizer André Luiz que o cérebro pode ser considerado um potente emissor e receptor ao mesmo tempo, de emitir a onda mental e receber a onda mental. Claro que dentro do cérebro nós vamos ter várias regiões com funções importantes. A glândula pineal é a antena, né, a glândula da vida mental, a estrutura mais importante, mas de um modo geral o cérebro representa esse grande gerador de forças que assimila e emite ondas cerebrais. Então nós temos aqui uma representação da onda, né, que tem a amplitude da onda, tem a frequência, e aí o André Luiz vai dizer que o pensamento também produz átomos mentais. Tem uma função corpuscular. Né? E por falta assim, de melhor terminologia, ele vai chamar também de átomos mentais como pósitrons, elétrons, fótons mentais. Tá? Então, através de André Luiz, vai dizer que a mente é um instrumento sutil da vontade. E o que o pensamento produz oscilações, né? Ele tem uma frequência. Assim como o som tem uma frequência, né? Tu pegar o violão e tangir a corda daquele violão, se aquelas cordas estão bem afinadas, ela vai vibrar as outras cordas também, por uma questão de ressonância magnética. E essas ondas que nós emitimos da nossa mente, ela pode ser uma onda de alta frequência, de média, baixa, ou ondas fragmentadas. As ondas fragmentadas são os pensamentos dos animais, que eles têm um tipo de inteligência rudimentar. Eles respondem, eles pensam, só que é um pensamento fragmentado, não é um pensamento contínuo. O pensamento contínuo só o ser humano que possui, aqui na nossa face terrena, né? E aí a nossa onda média, nossa onda baixa, nossa onda alta, depende do teor da intensidade do nosso pensamento. A onda baixa que nós emitimos é aquela preocupação do dia a dia, da sobrevivência, das nossas relações do dia a dia, a busca do alimento, o trabalho. Nós estamos emitindo sempre uma onda de baixa frequência. Uma onda de média frequência já é uma onda mais elaborada, que exige uma atenção. Por exemplo, no momento que estão concentrados aqui assistindo a palestra e acompanhando o raciocínio, estão saindo de uma onda de baixa frequência e passando por uma onda de média frequência. Então, exige um foco, uma atenção, uma leitura, uma oração feita com bom sentimento, e que tu tem que estar ali com a mente focada. Então tu sai de uma frequência mais baixa e vai para uma frequência mais alta. E a frequência de alta que nós podemos emitir é bem mais elaborada, aquele que te faz um exercício mediúnico. É quando nós estamos passando por algum sofrimento, a gente faz aquela oração do fundo da alma, né? Aquela angústia que vem como forma de pedido de socorro ao mundo espiritual. Isso é capaz de emitir uma onda mais de alta frequência. E uma onda de altíssima frequência, André Luiz diz que só os anjos que produzem. E só sendo um anjo para entender a mente de um anjo. Ele diz, não tem como explicar, ele fala, né? Então está além da nossa compreensão, né? Então ele vai dizer que nós produzimos o que chama de matéria mental. Então o pensamento é um tipo de matéria.
A mente é um tipo de matéria. E por isso que a mente está em constante transformação, ainda bem, né? Senão ficamos refém da nossa mente. Então nós produzimos uma matéria mental. E essa matéria mental, ela tem um caráter corpuscular, que nós falávamos, ela emite uma partícula mental. Então o pensamento também é matéria. E essa matéria, como nós estávamos comentando aqui, ela tem uma irradiação, uma frequência, né? Então quando nós emitimos um pensamento constantemente, nós vamos criar um halo vibracional. Como é que nós chamamos esse halo vibracional? De aura, que é um campo eletromagnético. Assim como o fio de luz, quando passa a eletricidade, ela cria um campo eletromagnético, nós temos um outro tipo de magnetismo, que é consequência da oscilação da frequência mental que nós emitimos. Não sei se alguém já fez aquela experiência em pegar uma lâmpada dessa aqui, de gás que tem dentro dela, e embaixo de um fio de alta tensão. O que vai acontecer? A lâmpada acende. Parece mágica, né? Como é que acende a lâmpada não tendo em contato com o fio? Porque ela entrou em contato com o campo eletromagnético que o fio produz. Então tu consegue captar. E aí o campo magnético penetrando ali na lâmpada, naquele gás, ele vai provocar uma oscilação, né? vai tirar o elétron daquele orbital que ele está, vai gerar um desequilíbrio momentâneo, e aquele elétron tem que voltar para o orbital que ele se deslocou, e quando ele volta, ele libera fóton, que é a luz. É assim que funciona a nossa lâmpada de gás, né? A eletricidade bate ali, cria essa instabilidade, ela tem que voltar para a estabilidade, libera a energia que recebeu elétrica em forma de luz, que é o fóton. Então, quando tu leva uma lâmpada perto de um fio de alta tensão, nós vamos captar esse campo através da luminosidade da lâmpada. Então, nós também vamos criar em torno de nós um campo eletromagnético, que é de conformidade ao padrão de irradiação da frequência mental que nós emitimos. Tá? Então, no reino inferior, né, e na própria onda de baixa frequência, a mente serve como uma sustentação da própria vida, da busca da sobrevivência, do alimento, né? Mas à medida que nós vamos elevando o exercício da ação do nosso pensamento, porque a energia mental tem um poder criador, nós somos co-criadores. Então tem uma força criadora. Então a mente, né, o pensamento, ele vai nascer lá na alma, né? Ela é uma criação do espírito e vai verter pela região cerebral nossa, tá, que nós emitimos. Então ele vai dizendo, Luiz, que é na região do tálamo, tá, onde verte o pensamento do fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Fluido que influencia primeiro por intermédio de impulsos repetidos toda a região cortical e as zonas psicossomatossensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico, para em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade, aplicação do fluido, organizando da psicosfera o halo psíquico, que eu falei para vocês que é o halo, que é a nossa aura, né? Então o pensamento vai verter dessa região aqui do tálamo. Então essa energia que nós emitimos, que brota do espírito, da nossa mente, ela vai para a região cortical, e da região cortical, através do sistema simpático e parasimpático, ela vai inundar todas as nossas células do corpo humano. Então o pensamento é criar, e toda a criação tem vida e movimento. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamento nos outros. Então é um processo contínuo. Estamos influenciando e sendo influenciados constantemente, né?
Então, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, ao deslocar-se, produz radiação eletromagnética. Aquilo que nós já tínhamos comentado. Essa radiação forma uma túnica de forças eletromagnéticas que nós chamamos de aura. E essa túnica, né, ela passa também a funcionar como se fosse uma tela de televisão. Sabe a tela onde é projetada a imagem? Então, fica gravitando no nosso campo áurico as imagens mentais que nós criamos. Então, aquela pessoa, por exemplo, que está com vontade de trocar o carro e passa numa loja, vê o carro que ele quer e começa toda noite a mentalizar: puxa, vou comprar aquele carro lá na cor tal. Então, ele começa a imaginar na sua mente a imagem do carro que ele viu na loja. Ele criou uma forma mental. E aquela imagem, quanto mais ele alimenta, mais força e mais viva ela fica. E passa então a gravitar aquela imagem no seu campo áurico. Então, as imagens que nós criamos no nosso dia a dia, os pensamentos que nós temos, aquilo que nós imaginamos, aquela coisa mais secreta, muitas vezes a gente procura esconder, a gente revela. E aparece no nosso campo psíquico. É por isso que os espíritos têm muita facilidade de identificar, né, qual é a nossa natureza interior. Porque a aura, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem uma frequência, tem auras que são luminosas, bonitas, tem auras escuras, né? As imagens que nós carregamos no nosso campo, ali é fácil então os espíritos identificarem, né, quem nós somos. Então, o halo vital, né, o aura da criatura, permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quantos de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhe imprimem frequência, cor peculiares. Essas forças em constante movimento, sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelece para cada pessoa uma onda mental própria, que vai criar então essa aura, né? Então, a aura, ela é o reflexo das nossas criações mentais. Todos nós temos um pensamento que ele está mais presente no nosso dia a dia. Se nós pararmos para fazer uma reflexão, uma meditação, nós vamos identificar. Tem algumas pessoas é a busca do recurso material, outros, para os outros é a busca da felicidade, é a conquista afetiva. Tem algum pensamento que ele está ali martelando, mais presente, mais permeando a nossa vida de relação. E esse pensamento mais forte, mais evidente, mais constante, é que ele vai dar a tônica da nossa característica individual. Para um é a busca da espiritualidade, para outras coisas materiais, os gostos da vida. Então cada um vai ter um pensamento e um sentimento por trás que alimenta aquele pensamento, né? Então nós podemos dizer que o nosso perispírito, através da aura, funciona como um crachá que identifica quem nós somos, né? Então, onde eu ando, estou levando a minha identidade espiritual. Eu não posso deixar a minha aura em Porto Alegre e não aparece para vocês aqui em Novo Hamburgo. Não adianta. Essa atmosfera psíquica, esse campo, ele me acompanha, ele é minha criação. E eu respiro essa vibração, eu respiro essa minha aura. Eu posso ter uma atmosfera psíquica de paz, de harmonia, de saúde. Eu posso ter uma atmosfera psíquica de atormentação, de ansiedade, de angústia, de doença, né? Eu posso ter um campo eletromagnético que é balsamizante, que é tonificante. Eu posso ter um campo magnético que é cáustico, que irrita as pessoas quando chegam perto. É porque eu estou emitindo. Eu posso não externar
materialmente o meu pensamento, mas eu estou emitindo uma energia constantemente. E a gente sente energia das pessoas, não sente? Não tem aquelas pessoas que tem aquele chamado olho gordo, né? Que mata, né, as plantas, os animais, pela inveja que emite pelo olhar. É a energia que a pessoa emite. Então essas energias estão constantemente em fluxo no nosso dia a dia. E aí os espíritos batem o olho na gente, olham a nossa aura, olham a nossa forma de pensamento, pronto, já identifica, é esse que eu quero. Já se agarram do nosso lado, né? Que se identificam e encontraram dentro de nós elementos que eles gostariam de se alimentar e alimentar também. É uma identificação. Então o processo pode ser compreendido por analogia a um tubo de TV. Tá? Ali está uma TV, as TV antigas, né? Tem uma tela fluorescente, né? Então as imagens elas parecem-nos vivas. Então que coisa interessante, aqui no fio não tem imagem, só tem onda elétrica. Mas tu vê como está ali uma informação, né? Como é que chama o televisor? Chama de um transdutor. O transdutor é aquele aparelho que pega uma onda e transforma essa onda em informação. É o caso do nosso celular. Nós não enxergamos a onda que chega aqui. Mas essa onda, ela carrega informação. Olha que coisa impressionante, pessoal. Essa onda, quando chega nesse aparelhinho, vira um vídeo, ou transforma em som, eu consigo ouvir a voz da pessoa. Mas se estava na onda, estava. Então a pessoa que emitiu lá a voz dela, com toda aquela cara emocional, ela está chorando, ela está feliz, eu vou conseguir captar através desse aparelhinho o sentimento dela, a vibração dela, ouvir as imagens que a pessoa postou, né? Então o transdutor ele transforma, pega aquela onda e transforma a informação para nós. Tá? A onda mental ela carrega um monte de informações, carrega nossos pensamentos, que tipo de sentimento nós temos. E isso então aparece na nossa tela mental, essa onda, como uma forma de uma imagem viva. E essa se dá através do quê? Da mudança de canal da sintonia. Assim como nós alteramos a nossa televisão, o canal, mudando de imagem, né? Nós podemos mudar também as nossas formas de pensamento, as nossas ideias, conforme o tipo e natureza desses pensamentos que nós emitimos. Então, sempre que nós pensamos, agimos, falamos, criamos formas, pensamentos que arrojamos para fora de nós. Todo o sistema físico são caracterizados por frequência natural de oscilação. Sempre que esses sistemas são excitados por alguma força externa, oscilante, há a possibilidade de absorver energia. A gente chama de ressonância. Isso é uma coisa muito estudada na física e aplicada até na engenharia. Nós sabemos que os edifícios eles têm que ter uma certa capacidade de oscilação. Se tu subir num edifício muito alto, tu vai ver que ele balança um pouquinho. E ele tem que balançar. Porque se ele ficar muito rígido, ele pode cair, pode romper. Por quê? Porque ele vai absorvendo energias do vento, né? Do movimento da rua, do trânsito. Né? Quando passa numa ponte, o carro ele vibra e essa vibração atinge a ponte. Então, se não houver uma capacidade de absorver essa carga que ela recebe de forças, ela não consegue resistir. Aí rompe uma ponte, rompe uma coisa. Assim, e como é que se dá essa ressonância? Por afinidade, por frequência. Nós absorvemos uma força quando estamos sintonizados com aquela força também. É aquela imagem do violão que eu falei para vocês. Quando uma corda de violão está afinadinha com a outra, eu faço tangir uma corda, a vibração chega na outra, ela absorve. Quando ela absorve, ela começa o quê? A vibrar também. Por ressonância. Então, a situação de maior absorção ocorre quando a frequência da força externa é igual à frequência natural.
do sistema. Então, aquela frequência tem que ser a mesma de quem emite e de quem recebe. Temos o chamado fenômeno de ressonância, e é o que aconteceu com a ponte de Tacoma, vocês estão vendo aqui. Está vendo essa ponte dançando? Por quê? Porque ela absorvia a frequência do vento que passava ali. Olha, e ela acabava, parece uma coisa, né, inacreditável, mas acontece. Nós sabemos que lá a ponte do Rio Niterói, tem vezes que ela balança mais, balança menos. Tem pessoas que até se assustam, porque ela absorve. E nós também temos essa capacidade de absorver as energias das pessoas. Isso reforça, né, isso gera uma ressonância no nosso mundo interno. E essa frequência que nós absorvemos vai reforçar o tipo de ondas mentais e criações mentais que nós temos. Então, também os circuitos elétricos, né, possuem um resistor, um indutor e um capacitor. Nós podemos comparar, então, a comunicação, quando ocorre uma comunicação, quando ocorre então uma frequência, uma sintonia. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido, senão a gente vai demorar um pouquinho demais, né? Então, quando nós emitimos assim um sentimento de egoísmo, de orgulho, de raiva, de ciúmes, e que são correntes de frequência de baixa frequência, ondas de baixa frequência, e se nós assimilamos, aquilo reforça aquilo dentro da gente. É por isso que a gente, quando está muitas vezes numa perturbação emocional momentânea, nós temos dificuldade de sair. Por quê? Porque não é mais só o nosso pensamento, não é só a nossa perturbação, é a nossa perturbação unida à perturbação do mundo. Quando eu estou deprimido, eu não sinto só a minha depressão, eu sinto a depressão do mundo. Eu me vinculo às cargas emocionais que estão na mesma faixa. Por isso que quanto mais ficar preso numa onda, chama de monoideia, uma única onda, onda negativa, aquilo pode tomar uma força tão impressionante que a mente da gente nos dá uma rasteira, nos puxa para baixo. Que não nós encontramos força dentro de nós para vencer sozinho aquela força indutiva. Então os espíritos, eles têm esse poder de indução, de induzir uma força sobre nós. E nós podemos captar essa onda. E por ressonância, aquilo ter mais força no mundo inteiro. E nós também somos fatores de indutor. Sem perceber. Quando eu falo com meu filho, tu é um menino que não presta, tu é um sem vergonha, tu não estuda, o que estou fazendo? Estou induzindo ele a acreditar que ele é assim. A minha força mental é um fator indutor. Eu posso dizer para ele assim, meu filho, tu tirou um 6, mas eu sei que tu pode tirar um 7, vamos tentar? Então é uma outra forma de cobrar, cobrando, acreditando nele. É a força indutora. Isso acontece muito com relação à nossa saúde, né? Chegamos na frente de alguma pessoa, a pessoa diz assim, puxa fulano, mas tu está tão abatido, tu está pálido, tu não está doente, não? A pessoa começa a achar que está doente, não é? Chega em casa, olha no espelho, né? Já sai se sentindo doente. Por quê? Porque acolhe aquilo como uma força indutora. E isso acontece no nosso dia a dia. Toda a palavra que nós emitimos, toda a imagem mental que nós criamos, toda a forma de pensamento, toda a onda mental que nós emitimos, tem uma força indutora. No nosso mundo físico e no nosso mundo espiritual. Só que o pensamento, ele funciona como um bumerangue. Eu lanço aquela onda mental e ela volta de volta para mim, carregada de outras forças, da mesma frequência, com maior capacidade de ressonância. Então a gente começa a perceber o poder que tem a mente, ou para nos levantar, ou para nos derrubar. Que força poderosa o Espírito detém nas suas mãos. E de que forma essa força está sendo usada em nossas vidas. É o que nós usamos também na medicina, que é o chamado efeito placebo. Você diz para o paciente, olha, numa pesquisa médica, esse aqui é o remédio que vai te curar, te está dando farinha para o paciente. E muitas vezes a farinha funciona mais do que o remédio testado,
Porque o paciente acredita que aquele remédio vai fazer bem e ele usa a força da mente dele como um fator de cura. Porque ele acredita no poder daquela farinha. O Dr. Herbert Benson é um cardiologista de Harvard, que ele foi um dos primeiros pesquisadores a usar a força do pensamento na cura das doenças. Herbert Benson, ele ficou sabendo que lá no Tibete, os monges tibetanos faziam um exercício, que é de meditar na neve, quase desnudo, só com uma tanguinha. Eles sentavam na neve e passavam a meditar. E havia um concurso entre os monges, para ver quem conseguia derreter maior quantidade de neve ao redor de si, porque eles aumentavam com a força do pensamento a temperatura corporal. Benson, como bom americano e médico, cético, disse: não, isso aí é impossível. Pegou um monte de aparelhagem médica lá, levou lá para o Tibete e botou lá medidor de temperatura no dedo, na orelha, no pé, e viu realmente que a temperatura aumentava muito pela força do pensamento através da meditação. Aí Benson foi acompanhar uma consulta, porque lá os monges também são médicos, Eles desceram para o vale, lá para a vila, e Benson acompanhou a consulta do monge, e o monge fez uma série de orientação, de prescrição ao paciente. Quando o monge saiu da casa, o Benson falou para ele: olha, mas tudo isso que tu falou para o paciente não serve para nada, não serve para a doença dele. Tu sabe, eu sei, mas ele não sabe. Mas eu estou usando o pensamento dele, a crença nele, a confiança em mim, na minha autoridade, para curar ele. E Benson veio impressionado com isso. Chegou em Harvard, uma das maiores universidades americanas, melhores universidades americanas, e começou a usar a meditação para o controle da arritmia cardíaca e da pressão arterial. Foi o primeiro cardiologista a usar isso. E depois começou a usar mantras, frases de reforço curador, efeito ressonância, de usar um pensamento positivo. Então ele identifica qual é a cultura da pessoa, se é católica, se é evangélica, se é um judeu, e busca naquela pessoa qual é a crença, qual é a fé dele. Então, se a pessoa é judeu, ele vai dizer: então tu vai usar a palavra shalom, e vai repetir por 20 minutos, ele pede isso na orientação dele, e vai junto com essa frase, essa palavra, mentalizar a tua cura. Se é lá uma pessoa que é devota de Maria, de São Francisco de Assis, uma frase, uma palavra religiosa vinculada à sua fé, para que ela repita aquela frase como reforço, como um mantra, e aquilo. E ele vai dizer num livro que ele editou, chamado Medicina Espiritual, esse livro foi traduzido para o português, já é um livro antigo, que é um resumo dos 30 anos de pesquisa que ele fez em saúde e espiritualidade. Ele vai dizer nesse livro que ele não encontrou força mais poderosa para curar alguém do que a fé. Então ele vai usar esse recurso da fé, juntamente com o tratamento médico, os remédios convencionais, a área da cardiologia, mas também a força que a pessoa traz dentro dela, que é essa força mental, como um fator curador através do exercício da sua fé. Então, pensamentos sadios vão gerar correntes de pensamentos harmoniosos, e a vontade é a alavanca que impulsiona esses pensamentos. Então essa energia mental, ela vai sair da região do tálamo, como nós falamos para vocês, para a região cortical, vai para o sistema nervoso vegetativo, parasimpático e simpático, e vai, através dos centros de forças, envolver todos os nossos centros vitais do corpo humano, através dos centros de forças, chamados chakras, vitalizando o nosso corpo humano, favorecendo o bom funcionamento, dando então uma direção ao plano, a energia que nós absorvemos durante o dia. Esse plano tem um plano universal, que é assimilado pelo centro de força coronário,
e em cada parte do corpo esse prana muda de nome, com uma função diferenciada. Isso é muito estudado entre os yogis, né? Por vários tipos de prana, de visão, e que André Luiz fala também um pouquinho disso nos livros dele, né? Essa energia que circula por todos nós. Então aqui nós voltamos a falar sobre o indutor indutivo, que pode ser consciente ou inconscientemente. Eu posso usar o fator indutor de uma maneira consciente, né? Através de uma palavra de coragem. Quando nós estamos na casa espírita atendendo as pessoas do ambiente fraterno, é uma indução consciente. Não, meu irmão, vamos lá, confie em Deus. É um reforço positivo. Vamos orar. Não desanime, né? A leitura edificante, a leitura do Evangelho, são fatores indutores positivos. Então, assim como tem os indutores negativos, tem os positivos, né? Então, uma visita, uma conversação, uma leitura, são agentes de indução com poder de transformação. Como uma palavra pode ser, como eu falei, a pessoa dizer, puxa, como tu está doente, abatida, assim como uma palavra tem uma força indutora negativa, eu posso dizer, puxa, como tu está bem, puxa, como tu melhorou. Pô, acredita na tua força. Siga a recomendação do Evangelho, deixa a tua luz brilhar, não apaga a tua luz. É um ser de luz. Então nós temos também, através da palavra divina, do Evangelho, esse fator indutor de cura, de ânimo, né? De refazimento. Então, através do fator indutor, nós emitimos uma onda mental ao receptor, e esse absorve essa onda indutora, e isso se transforma também como um fator curador, renovador das células, restaurando, né, aquelas células cansadas. Restaurando, então, as células do veículo físico-psicossomático, inclusive as células doentes. E o que André Luiz vai dizer? Que um dos fatores indutores mais importantes é isso aí, ó, a oração. Por que a oração é um fator indutor poderoso? Porque ele consegue tirar a onda nossa, daquela onda de baixa frequência, que é aquela onda do dia a dia, das preocupações materiais, das preocupações com a sobrevivência, preocupação com fulano, com ciclano, com a família. Então aquilo é um torvelinho na nossa mente. Aquela onda está em constante agitação, né? A gente não consegue acalmar a mente. E quando tu ora, tu foca o pensamento ao alto. Então tu consegue, o próprio ato de orar, de eu me recolher, e o ato de orar já é um ato curador, porque eu tiro o pensamento das preocupações materiais e direciono o pensamento ao alto. Esse foco da minha mente já estabiliza meu pensamento. E essa onda, que é uma onda de frequência baixa, pela oração, pelo pensamento elevado, pelo sentimento que a imagem de Jesus, que eu evoco da minha alma, ela provoca em mim, e eu saio de uma onda de baixa frequência para uma onda de média, e se a oração é uma oração profunda, verdadeira, eu consigo atingir uma onda de alta frequência, com alto poder de penetração, com alto poder de velocidade. Então isso já é um fator curador, já estou me curando quando estou orando. E além desse fator de mudança da minha onda mental, da minha frequência mental, vem a resposta do alto, em forma de bálsamo, de inspiração, de intuição, a resposta que eu quero para aquelas minhas preocupações, de estímulo, vem o fluido divino que se derrama sobre o nosso corpo físico e espiritual, reabastecendo, alimentando, e também vem aquele pensamento da espiritualidade com um fator indutor positivo, para a gente se levantar e sair daquele estado deprimente, negativo. Então, a oração tem um poder curador enorme, pessoal, muito mais que as pessoas imaginam, e é um instrumento de fácil utilização, porque a gente pode fazer oração em qualquer hora, até na rua. A gente está preocupado, a gente já leva o pensamento a Deus. Em casa, na casa espírita, no templo religioso.
E o que é melhor? A gente não paga nada por isso, né? É de graça. Então, ali, realmente, a oração tem um poder enorme. Então, André Luiz vai dizer que a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar que se abre ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho e nutriente da vida e da luz. Olha só um estudo sobre oração. Esse aqui é efeitos da oração e demandas no ritmo cardíaco. Vocês estão vendo aqui? Tá? A pessoa tem uma arritmia cardíaca, uma frequência cardíaca bem alterada. Quando ela começa a fazer o mantra ou ela faz a Ave Maria, olha como é que fica. São vários pacientes com distúrbio de frequências cardíacas, aquelas arritmias cardíacas. Então, os eletros do paciente, quando ela é em oração, já há umas modificações, uma melhora desse traçado da frequência cardíaca. Então, o que acontece quando nós oramos? Nós estimulamos um sistema parasimpático. O sistema simpático é o sistema do estresse, da ansiedade. É aquele sistema que aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, onde está muito acelerado, agitado, ansioso, o cortisol ele sobe. O cortisol é o hormônio que nós produzimos lá quando, de manhã cedo para acordar. Depois de tarde, às 4 da tarde, temos outro pico de cortisol. E quando ele sobe demais, ele baixa as imunoglobulinas e baixa os anticorpos. Então o cortisol ele baixa a imunidade e favorece a diabetes tipo 2. Além de nós aumentar o cortisol, quando a gente está ansioso, estressado, a gente aumenta as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que aumenta a pressão arterial, produz arritmia cardíaca. Então a gente está com o sistema simpático ativado, que é de aceleração, o coração acelera, tudo acelera o nosso corpo, que é um reflexo dessa mente acelerada. Como falei para vocês, o corpo ele vai refletir o nosso pensamento. E o sistema simpático é o contrário, ele faz bradicardia, ele desacelera o coração, ele diminui a frequência respiratória, ele acalma, né? ele traz uma sensação de mais tranquilidade. Então, quando nós oramos ou meditamos, nós estimulamos o sistema parasimpático. Com isso, nós diminuímos o nível de adrenalina, diminuímos o nível de cortisol, aumenta a ocitocina, que é o hormônio do amor, do prazer, né? Aumenta a melatonina, que induz ao sono, então melhora o repouso no sono. Então, há uma quebra da pressão arterial, melhora a frequência cardíaca, ajuda a combater a insônia, melhora a sensação de otimismo e bem-estar e auxilia no metabolismo da glicose, do açúcar. Só o fato de orar, pessoal, produziu todos esses benefícios ao meditar. Tá? E olha que coisa interessante, André Luiz, no livro Evolução e Desmundo, ele vai dizer que nos neurônios existe um pigmento relacionado ao corpo espiritual. Muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. Então, quanto mais vai envelhecendo, essa substância aumenta. E que ela é importante, que é um reflexo da vida mental nossa. E essa substância a gente chama de lipofuscina. E nós podemos dizer que a lipofuscina seria o lixo que nós não conseguimos colocar para fora da nossa célula e fica ali nos nossos neurônios. E essa lipofuscina, ela está aumentada em algumas doenças degenerativas. E André Luiz vai relacionar essa lipofuscina, a presença dela, aos nossos pensamentos. Como se fosse um reflexo do nosso lixo mental também. Então veja bem, nós estamos marcando as nossas células dos nossos pensamentos. Existe, hoje em dia, pessoal, assim, muita evidência, por causa da tecnologia que nós temos, de marcadores bioquímicos, de imagens funcionais, que nós conseguimos relacionar de uma maneira muito clara o nosso estado mental com a nossa saúde. Por exemplo, nós temos a interleucina 6. A interleucina 6 é um marcador inflamatório. Quando tem uma inflamação no corpo, ela está muito alta.
O que acontece quando nós meditamos, oramos? A interleucina 6 baixa. Então tu consegue ver no sangue, medir na substância, como é que o teu pensamento está influenciando. Nós temos no cérebro uma estrutura chamada de giro cingulado anterior. Esse giro cingulado anterior, ele faz o papel de mediar os impulsos que vêm do sistema límbico para o sistema cortical. O sistema cortical, onde nós temos a razão, o pensamento racional. O sistema límbico é aquela coisa da emoção, do impulso. Então, o que os cientistas analisaram? Que quando a pessoa está meditando, orando, essa região do giro cingulado anterior, ela aumenta de atividade. Então a capacidade da gente lidar com os impulsos se torna maior. Então, em vez de tu agir de uma forma impulsiva, reativa, tu consegue parar para não é assim que eu quero agir. Então o giro cingulado anterior consegue refrear aquele impulso e permitir que a região cortical, a razão, analise aquele impulso. Não é por aí. E quando nós meditamos, oramos, essa região ela é ativada, mostrando que a mente está assinalando para o cérebro uma capacidade maior de mediar os conflitos, de maior tolerância às frustrações, de maior capacidade, de maior resiliência para lidar com as dificuldades da vida. Isso se enxerga na imagem, numa tomografia funcional. Então, a André Luiz vai dizer que a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente, veja bem o que André Luiz fala, não se encontram as afecções diretamente relacionadas ao psiquismo. Todos os órgãos, veja bem, todo o nosso corpo humano, nosso pulmão, coração, estômago, tudo está subordinado à ascendência moral. As preocupações excessivas, com os sintomas patológicos, aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo, né? Então a pessoa, através da fé, ela pode ter uma cura imediata, assim como uma carga emocional pode gerar um infarto. Uma pessoa que está muito triste, ou recebe uma notícia ruim, né? Ou está sob uma tensão muito grande, um torcedor, num estádio de futebol, ele pode infartar se ele ficar muito emotivo. Então a emoção, ela carrega uma força que vai interferir sobre o corpo humano. E as faltas, né, os nossos pensamentos, a nossa atitude mental, vincam o perispírito pela sua própria constituição. A atividade mental ou atos impressionam, e é essa a razão pela qual a alma é compelida a recapitular para buscar o reajuste. Assim, no estudo de toda patogenia ou doença, é necessário levar o perispírito em consideração. Então, toda essa carga mental vai influenciar o corpo físico e o perispírito. Se lembra lá de André Luiz, no Nosso Lar, quando ele chegou, né? Quem leu o Nosso Lar, lá no início, que o médico lá que foi examinar ele examinou o corpo, que lá está no perispírito, a nossa história, toda a nossa vida mental está lá. Puxa, que pena que tu veio pelo suicídio. Eu fico indignado, mas como veio pelo suicídio? Eu lutei contra um câncer, fui operado, lutei, né? Não é dizendo que eu cometi um suicídio. Acho que o nosso irmão não entendeu muito bem. Quando tu ficava nervoso, irritado, tu descarregava isso no teu corpo físico, a bebida, o excesso de bebida, né, um desequilíbrio no campo sexual. E aí o mensageiro foi falando para ele tudo que ele fazia, né, e ele se sentiu desnudo na frente do médico espiritual. E isso é que gerou o teu câncer. Então tu é um suicida inconsciente, porque tu produziu uma doença pelas tuas atitudes, pela tua forma de agir. Então chegará um dia que o homem ensinará ao homem, né, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Então vai chegar um momento, meus irmãos, que o médico, junto com a aspirina, com o antibiótico, né, com o analgésico, com o antipertensivo, vai dizer assim: perdoa, mude teus pensamentos, porque a medicina já está identificando que
O Evangelho do Cristo é a terapêutica por elevação, a maior de todas as terapêuticas. Vai chegar um momento que nós médicos vamos prescrever, junto com o tratamento convencional, a mudança de atitude, a mudança de pensamento. E para nós encerrar aqui, eu trouxe uma mensagem da Luiz, chama-se Regras de Saúde. Essa mensagem, para quem depois quiser buscar, está no livro Aulas da Vida, escrevado por Chico Xavier, que é um resumo de nós buscarmos a saúde. Então, ele vai dizer o seguinte: guarde o coração em paz, à frente de todas as situações, de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Aprender a confiar, entregar para Deus. Quando a gente entrega, vai ficar segurando, né? A gente não confia realmente. Então, a confiança nos dá essa paz. Não há equilíbrio sem harmonia espiritual. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. A consciência tranquila. Fiz o que eu pude fazer, né? Cultive o hábito da oração. Aquilo que nós comentávamos aqui. Aparece a luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível, ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela a hora vazia. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Evite a cólera, enraivecer-se e animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Sempre que possível, respire a longos haustos. E não olvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento, e a limpeza é simples obrigação. Coma pouco, a criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência, o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então, nesses 10 roteiros, né, nós temos um caminho para a busca da nossa saúde, né, que nós possamos reconhecer, pessoal, que somos doentes. O primeiro passo para um paciente buscar a cura é reconhecer sua doença. Enquanto a gente não reconhece a doença, a gente não busca um médico, não busca o tratamento. Então nós temos que reconhecer que nós somos sim ainda espíritos endividados, doentes de alma, né? E que nós temos um médico, que é médico divino, que é Jesus, que é um médico, olha, maravilhoso. Mas para a gente se curar, a gente tem que usar a receita dele, não adianta a gente guardar ela nas nossas gavetas, no nosso armário. A gente tem que pegar aquele evangelho e realmente pôr em prática. Reconhecer que ele tem, né, a orientação, tem a indicação certa para cada um de nós. Nós reconhecemos em Jesus esse médico divino e reconhecemos que ele pode nos curar, que nós precisamos dele e abrimos o nosso coração ao que ele tem para nos oferecer, nós estamos no caminho certo de buscarmos a nossa verdadeira cura. Porque é como a doença ela surge na profundeza da alma e não na superfície do corpo, é também na profundeza da alma que nós vamos encontrar a nossa cura, através do nosso autoconhecimento e da mudança dos nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe e que esse médico divino possa nos amparar a todos nós, hoje e sempre. Obrigado pela atenção.